aperto no meio desses dois povos, porque ele buscava a paz e o povo buscava a violência. Ele buscava, aleluia, a paz do Senhor, mas o povo buscava a guerra. Mas o salmista entendia que ele não estava na terra por vontade própria. O salmista entendia que ele veio à terra, aleluia, glória a Deus, enviado por Deus, aleluia, pelo Senhor Todo-Poderoso, para uma missão ou uma obra específica. Quem é que nunca ouviu alguém dizer assim: Deus tem uma grande obra, Deus tem um grande chamado? E muitos ficam a pensar e a esperar por longos anos, e parece que esta grande obra, este grande chamado nunca acontece. Sabe por quê? Porque talvez eu e você ainda não entendemos qual é o objetivo e o que é esta grande obra, o que é este grande chamado. Em Marcos capítulo 16, no versículo 15, Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aleluia. Logo nós entendemos que esta grande obra e que este grande chamado nada mais é do que fazer o ide do Senhor. E para se fazer o ide, Deus não conta, aleluia, com doutores da lei. Para fazer o ide, Deus não conta com aqueles que têm, aleluia, que têm, vamos dizer assim, um status, aleluia, maior do que o outro. Não. Meu Deus! É claro que não podemos fazer a obra de qualquer maneira. Isto é verdade. Precisamos nos preparar para fazer o ide. Aleluia, mas esta preparação, ela não vem do homem. Esta preparação, ela vem do Todo-Poderoso, porque é uma capacitação espiritual que eu e você precisamos na nossa vida, e precisamos entender que sem essa capacitação espiritual, almas não se convertem, almas não aceitam a Jesus e não se vê mudança de vida. Meu Deus, o salmista entendia a necessidade de viver no meio desses dois povos, o povo de Meseque e o povo de Quedar, porque o salmista entendia que estava na terra por um propósito maior de Deus. Mas o tempo do salmista passou. Chegou o meu tempo, chegou o teu tempo, chegou a minha hora, chegou a tua hora, chegou o meu dia, chegou o teu dia. E Deus hoje não conta com o salmista, Deus hoje não conta com aqueles que já se foram. Deus hoje conta comigo, Deus hoje conta contigo, Deus hoje conta com a nossa vida, como o sol da terra e com a luz do mundo, em meio a este mundo de trevas, em meio a este mundo cuja maioria vai caminhando a passos largos para o inferno, ou para a perdição imortal, ou podemos dizer para a ruína imortal. Aleluia. Necamacebra, Racanto, Rebassumi, Andaraia. Deus conta com a minha vida. Talvez tu olha para você mesmo agora e não entende, aleluia, o que Deus tem, o que Deus está a fazer. Talvez tu olha para a tua vida agora e não entende o que Deus tem a fazer, ou o que Deus está a fazer, ou que Deus, aleluia, ou como tu estarás lá na frente. Glórias a Deus. Talvez tu não entende agora, mas a capacitação bíblica e espiritual, ela vem através do tempo. É através do tempo que Deus abre a nossa mente e nos capacita biblicamente. É através do tempo que Deus abre a nossa visão espiritual e nos capacita espiritualmente. Quero falar aqui de um período chamado teocrático, que começou a partir de Abrão, o primeiro, aleluia, o patriarca Abrão, aleluia, e foi até o último juiz chamado Samuel. Não vou demorar, vou resumir, aleluia. Nesta quarta dispensação, na quarta dispensação chamada patriarcal, porque já havia se passado 3, só no livro de Gênesis
se passaram 4 dispensações: a inocência, a consciência, governo humano e patriarcal. Na 4ª dispensação patriarcal, quando Deus chamou Abrão aos 75 anos de idade, ele fez algumas promessas, sendo que a principal das promessas feitas por Deus, Abrão, é de lhe dar um filho. Aleluia. E sabemos que Abrão teve, me parece que 8 filhos, mas o filho da promessa, aleluia, aleluia, se cumpriu quando Abrão tinha 100 anos. Havia se passado 25 anos desde que Deus chamou Abrão, aleluia, e lhe prometeu um filho. Abrão começou a esperar o cumprimento da promessa de Deus. Mas passou-se 15 anos da vida de Abrão, que já havia nascido Ismael, aleluia. Isso porque Sara disse para Abrão, Sara decidiu juntamente com seu esposo Abrão de dar a sua serva egípcia Agar, aleluia, acreditando que a promessa de Deus se cumpriria através de Agar. E assim Abrão e Sara seriam abençoados e a promessa de Deus iria se cumprir em Agar. Só que Agar não era, aleluia, esposa de Abrão. A esposa de Abrão era Sara. O que é que Deus está a dizer com isto? Aleluia, a promessa que Deus tem contigo é contigo. A promessa que Deus tem comigo é comigo. E não precisa querer dar jeitinho para ela se cumprir, não. Porque se Deus tem a promessa, nós precisamos aguardar e aguardar na posição confiante, aleluia, no cumprimento da promessa. Oh, glória a Deus! Aguardar na direção de Deus, não querer dar algum jeitinho. Foi o que Sara quis fazer, dando Agar a Abrão, acreditando que a promessa se cumpriria através de Agar. Só que a promessa de Abraão e a promessa de Deus para Abrão e Sarai, aleluia, era com um casal. E que segundo as Escrituras, ou segundo a Bíblia, já eram avançados de idade. Aleluia. Mas vamos dar uma corridinha. Vamos dar uma corridinha na palavra de Deus. Passa-se o tempo de Abrão, aleluia, quando Ismael nasceu. Veja bem, vou sair de Abrão. Mas quando Ismael nasceu e passou-se 15 anos da vida de Ismael, Abrão esteve enganado 15 anos, acreditando que a promessa de Deus havia se cumprido através de Agar, e o que o filho da promessa para Abrão e Sara era Ismael. 15 anos Abrão enganado, acreditando que a promessa de Deus havia se cumprido. Até que chega um dia que Deus fala o seguinte para Abrão: Abrão, aleluia, a promessa ainda não aconteceu, a promessa ainda não se cumpriu. Sai para fora da tenda e olha para os céus e tenta contar as estrelas. Se tu conseguires contar as estrelas do céu, aleluia, assim será a tua descendência. Oh, glória a Deus! De forma que serão incontáveis, não poderão se contar. E desde então, e Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ah, mas espera aí, pastor Alexandre, Deus amaldiçoa? Não. Precisamos entender textos, contextos e o que a Bíblia está nos dizendo, porque nem sempre um versículo, aleluia, é exatamente da forma que estamos lendo. Entenda isso esta noite. É por isso que muitos pastores Eliezer fazem confusão com as Escrituras, porque pegam versículos isolados, aleluia, e confundem as coisas. Pegam versículos isolados da Bíblia, aleluia, e vamos dizer assim, alguém pega o versículo, Judas se enforcou,
aleluia, Deus está mandando você se enforcar? Não. Aquele que se mata é homicida, e quem é homicida perde a sua salvação. Não é assim? Nenhum homicida entrará no reino de Deus. Então nem, aleluia, às vezes alguns versículos que lemos nas Escrituras não é exatamente da forma que estamos lendo, mas como é que eu entendo, aleluia, a forma correta, ou aleluia, ou a revelação por trás das letras, ou a revelação por trás daquilo que eu li? Através da inspiração divina. Só através da inspiração divina. A Bíblia diz que homens inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveu as Escrituras, escreveu a Bíblia. 40 homens, ao longo dos anos, que demoraram exatamente cerca de 1.600 a 1.800 anos, 40 homens totalmente inspirados por Deus escreveram as Escrituras. Não foi com inspiração de um homem, mas foi com inspiração divina. Aleluia. Eu vou encerrar rapidamente aqui a mensagem. Então, no período teocrático, na quarta dispensação chamada patriarcal, Deus chamou Abrão, mas passando-se o tempo de Abrão, aleluia, vamos passar aqui o tempo de Abrão, o tempo de Isaac, o tempo de Jacó, aleluia, o tempo de, aleluia, de José, o tempo de Moisés, o tempo de Josué, que sucedeu Moisés, e vamos entrar na época dos juízes. Foram 16 juízes, ainda durante a teocracia, porque a teocracia durou 1.500 anos. Foram 1.500 anos, cerca de 1.400 ou 1.500 anos que durou a teocracia. E por que dá este nome de teocracia? Porque durante este período de 1.400 a 1.500 anos, o povo estava sem o rei. Haja visto que o primeiro rei permanente de Israel foi o rei Saul. E mesmo assim ele entrou, assentou-se no trono e reinou sobre Israel a pedido do povo. Não foi nem Deus que havia elegido Saul como rei de Israel, mas a pedido do povo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas eu quero rapidamente aqui, não sei se vai dar tempo, mas vou falar rapidamente sobre 4 juízes. Havia se passado durante a teocracia 16 juízes. Aleluia. Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque e Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abidom, Sansão, Eli e Samuel. 16 juízes. Quero falar apenas de 4. O 6º juiz, chamado Gideão, o 11º juiz, chamado Jefité, o penúltimo juiz, chamado Eli, o sacerdote, e o último juiz, chamado Samuel. Vamos então a partir do 6º juiz de Israel, chamado Gideão. Gideão, aleluia, na época de Gideão, o 6º juiz de Israel, aleluia, acredito que não dará tempo de passar toda a mensagem, mas vou resumir aqui o máximo possível. Na época do 6º juiz de Israel, aleluia, Deus achou graça, assim como havia achado graça na vida de alguns homens que, segundo a Bíblia, são chamados de homens de Deus. Um deles é Gideão, porque Gideão estava em um lugar chamado Lagar, que não era para malhar trigo. Naquela época do 6º juiz de Israel, havia uma grande perseguição dos amalequitas e midianitas, que fizeram aliança. Essas duas nações, os midianitas e amalequitas, fizeram aliança para destruir a Israel. Haja vista que a nação de Israel tinha diversas outras nações, igreja do Senhor, que eram declaradas inimigas de Israel. A nação de Israel nunca foi aceita pelas nações adversárias do seu tempo. Aleluia. Várias nações adversárias se levantavam no tempo de Israel para persegui-las até a morte.
como a nação dos filisteus, Amon, aleluia, midianitas, amalequitas e várias outras nações, se levantava contra Israel para destruí-la, porque não aceitava e não se conformava que Deus era em suas vidas. Então você já está entendendo a mensagem. Eu acredito que você já está entendendo o que Deus está falando contigo esta noite. Muitos vão se levantar, muitos vão se opor, porque não vão aceitar, não vão conformar em saber e ver o Kamassuri Kandara Sébia, o que Deus tem na tua vida. Muitos não vão aceitar e não se conformar. Aleluia. Lembra de Eliseu, quando passava em frente à casa da mulher sunamita, a mulher sunamita e o seu marido observava, e de repente um belo dia ela disse: meu senhor, meu esposo, eu vejo que este homem que passa por aqui é um homem de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Homens de Deus são perseguidos, Aleluia. Mulheres de Deus são perseguidos. O inferno não deixa barato, porque ele toma um, ele toma outro, os demônios tomam um, toma outro, aleluia, para não te deixar prosseguir. Ele toma um, toma outro, levanta um, levanta outro, utiliza um, utiliza outro, para não te deixar, aleluia, chegar ao lugar que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Mas entende esta noite, se nós resistirmos os dias maus, os dias de adversidade, os dias trabalhosos e as provas ou deserto que chamamos na nossa vida, se nós resistirmos com fidelidade na presença de Deus, Deus sempre será fiel. Em Deus não habita a infidelidade. Em Deus não mora a injustiça. Eu nunca vi, nunca vou ver Deus fazer injustiça a quem procura. Glória a Deus. Eu nunca vi, nunca vou ver Deus ser infiel com quem procura ser fiel. Verdade, Deus. Aleluia. Diz a Bíblia que as duas nações, os amalequitas, as duas nações, a nação dos amalequitas e midianitas, a perseguição foi tanta contra Israel que Israel, aleluia, se refugiou nas cavernas, nas covas, aleluia, para se esconder das duas nações adversárias. Israel se escondia nas cavernas, nas covas, e fazia para si buracos para se esconder das duas nações adversárias. A perseguição era tanta que tudo que Israel plantava vinha às duas nações como gafanhotos. Aleluia. Gafanhotos pode ser representado por demônios, mas aqui, aleluia, as duas nações também representavam demônios, porque vinha as duas nações, amalequitas e midianitas, e destruía tudo que Israel plantava. Aleluia. Resumindo, Deus deu vitória a Gideão com apenas 300 homens. Gideão, a princípio, havia escolhido ou separado 32 mil homens. Na primeira remessa, aleluia, glória a Deus, aleluia, mais da metade foi embora. Aleluia, restando apenas 9.700 com Gideão, não é isso, se não me falha a memória. Aleluia, na primeira remessa, aleluia, mais, me parece que 22 mil, isso aí, 22 mil foram embora, e restaram apenas 10 mil com Gideão, isso na primeira remessa. Quando Deus disse para Gideão: Gideão, apregou aos ouvidos do povo, porque há muito contigo, e se eu der vitória a todo este povo, eles vão dizer, aleluia, vão tomar a minha glória, e vão dizer que foi o nosso braço, foi a nossa força, aleluia, e por isso alcançaram a vitória. Aleluia. Vou encerrar a palavra. Aleluia. Resumindo, a primeira remessa foi embora 22 mil homens. Quando Gideão apregou em alta voz aos ouvidos do povo: diz o Senhor, todos que forem fracos e covardes, que voltem. 22 mil voltaram para os seus lares.
A segunda remessa voltaram 9.700, restando apenas 300 homens com Gideão. E como a estratégia de Deus e costume de Deus sempre confundir os adversários, e sempre confundir quem acha que tem, e sempre confundir quem acredita que pode, que faz, que sabe que é. Aleluia! Deus confunde as duas nações, amalequitas e midianitas, que eram como a areia do mar, e lhes dá vitória apenas com 300 homens. Glória a Deus! Aleluia! Deus não precisa de muita coisa para operar o milagre. Deus não precisa de uma grande multidão para fazer milagre. Deus precisa de alguém que se dispõe na brecha. Deus precisa de alguém que faça como Isaías: Senhor, eis-me aqui. Deus precisa de um Gideão, varão valoroso. Vai nessa tua força que eu serei contigo. Deus precisa de Moisés. Deus precisa de Josué. O pastor Alexandre, Moisés já morreu. Deus precisa de alguém com a disposição de Moisés. Mas pastor Alexandre, Josué já morreu. Deus precisa de alguém guerreiro como Josué. Mas pastor Alexandre, Gideão já morreu. Deus precisa de alguém com a coragem de Gideão. 11º juiz de Israel, vou encerrar porque não dá tempo, chamado Jefité. Aleluia. Havia sido expulso da sua cidade e até da sua casa pelos seus irmãos e pelos sacerdotes daquela época, e foi habitar numa cidade chamada de Tobi. Aleluia. Mas uma coisa que talvez eles não sabiam, se eles soubessem, aleluia, desprezaram que era o dom de Jefité. Porque Jefité, aleluia, era visto pelos seus parentes e pelos daquela cidade, daquela região, da sociedade daquela época, aleluia, como alguém maldito. E por que Jefité era visto como alguém maldito? Simplesmente porque era nascido de uma prostituta. Aleluia. Mas Gileade, o seu pai, era um homem de Deus. Gileade, seu pai, era um homem valoroso naquela época. Mas por causa da sua mãe, que era uma prostituta, Jefité era desprezado. Jefité era visto como alguém maldito. Existiram na Bíblia alguns personagens que eram vistos como malditos ou amaldiçoados, e um deles era Jefité. Mas quando expulsaram Jefité da sua terra, e Jefité foi habitar na cidade